Estamos iniciando mais um Frente a Frente e nesse programa de hoje nós vamos conversar com o pecuarista, produtor rural, ex-presidente da Sociedade Rural, do Sindicato Rural, uns bons tempos do Sindicato e da Sociedade Rural, José C. Soares Dias, mais conhecido como Dezinho Dias. Dezinho, vamos conversar sobre Montes Claros Antigo. Perfeitamente. E sobre o Brejo Antigo também? Também. Porque a sua família é de Francisco Sá, né? Do antigo Brejo das Almas. Exatamente. Toda a minha família é do Brejo das Almas. Por sinal, meus avós também são de lá, né? Nós somos conterrâneos. Meu pai até me conta que naquele tempo, parece década no século passado, 1910, 1920, né? Meu avô fazia parte de uma corrente política e o seu avô da outra, né? Exatamente. Olímpio Dias e Jacinto Silveira. E você já era vivo nessa época? Em que as eleições lá, o meu avô e o seu distribuíam a seda para os eleitores? Eu sou de 1930. Mas você está muito jovem ainda. Nasci na roça e não tive o privilégio, a minha mãe não teve o privilégio de fazer o parto em França, porque não tinha transporte. Tinha que ir a cavalo. E nasci com muito orgulho num rancho de capim. Seu pai era Gentil Dias? Gentil Dias, meu pai. E Gentil Dias era um homem modesto, simples, mas de um bom nome. Inclusive, trabalhou muito tempo na política da França. Foi presidente lá do PSD de Juscelino durante o tempo, naqueles bons tempos. Como toda família daquela época, família muito grande, né? Exatamente. Você tem muitos irmãos? Sim, tenho 9 irmãos. Todos, somente o Antônio Dias, que nasceu aqui em Montes Claros. Nasceu no dia 7 de junho, no quarto 7, com 7 meses. Antônio Dias é o mais novo. É um dos mais novos. Para quem não se recorda, Antônio Dias ele foi deputado estadual, deputado federal, e quando deputado estadual foi o deputado que foi presidente da Assembleia mais jovem. Foi o mais jovem presidente da Assembleia de Minas. Exatamente. Estou certo ou estou errado ali? Com 33 anos de idade. Ele foi o presidente da Assembleia. E depois foi prefeito Francisco Sá também. Depois. Ele foi presidente no governo Aureliano Chaves. E depois ele foi para Brasília. Teve, na época, uma votação expressiva, que hoje quase todos os deputados estão tendo essa votação, que é 100 mil votos. Por sinal, eu até já ouvi várias vezes uma história de como é que Dias entrou na política. Diz que ele era seminarista, né? Exatamente. E estava para ser ordenado padre, quando ele procurou sua mãe e falou: eu não quero ser padre, não. Aí ela perguntou para ele: você quer ser o quê? Ele falou: eu quero ser deputado. Realmente ele fez o curso e na época da formatura ele desistiu. Fez uma carta para meu pai. Meu pai lamentou muito, porque todos nós queríamos que ele fosse padre. Diz que sua mãe tinha uma promessa, né, de ter um padre na família. Padre na família. Depois ele resolveu, fez o concurso vestibular para Direito, passou em todas as escolas em Belo Horizonte e fez o curso de Direito. E deixou de ser deputado federal para fazer a campanha para deputado estadual. Perdeu a eleição e veio para Francisco Sá, seu prefeito, e dizendo que o que ele mais gostava é de ficar na terra dele para servir seus conterrâneos. A família toda não ficou em Francisco Sá, né? Veio todo mundo em Montes Claros, né? Exatamente. Nós mudamos para Montes Claros numa época, em 1944, mudamos todos para cá, quando eles todos vieram para a escola. Foi no período em que o meu pai adoeceu e ficou 20 anos parado. Ele adoeceu em 1949 e ficou 20 anos sem poder trabalhar. Tratou, sarou, ficou bem, mas
não pôde mais trabalhar. E a família toda, tradicionalmente, mexeu com fazenda, né? Exatamente. Todos são criados na fazenda. O DNA do campo. Do campo, fazendeiro. E com isso você foi presidente, mais de uma vez, da Sociedade Rural, né? Exatamente. Eu te lembro, a primeira gestão sua, parece que foi na década de 70, né? Fui presidente por 2 períodos. O último período fui presidente também do Sindicato Rural. Na época de 1964, que eu fui o presidente, eu trouxe aqui em Montes Claros para a festa. Na época não havia hotéis, a gente pedia as casas emprestadas. Trouxe na época aqui o Roberto Carlos, que veio dar um show ganhando 15 milhões de cruzeiros. Trouxe Elis Regina, trouxe também Moacir Franco, trouxemos também a Miss Brasil, a Miss Minas Gerais, e foi a minha rainha na época, Dona Beth, que é a esposa do Jamil Cury. Beth Cury. Beth Cury. Elizabeth Cury. E fizemos Era filho do promotor. Exatamente. E trouxemos aí o presidente Castelo Branco. Trouxemos o Castelo Branco, trouxemos o Gás e algumas autoridades. Ô Dezinho, isso era uma coisa que eu ia comentar com você. Naquele tempo, naquelas épocas passadas, toda a exposição o presidente da República vinha. Exatamente. De uns 20 anos para cá não se conseguiu mais trazer o presidente da República. Será porque os militares eram mais acessíveis do que os presidentes civis? Eu entendo que está faltando aí um trabalho para isso. Na época, nós pedimos o Francilino, que é o nosso amigo, para conseguir uma audiência. O Francilino pediu que a gente não pedisse essa audiência, que talvez ele não atendesse, o Castelo Branco. Então eu pedi o deputado do PR, Tiof Pires, não é ele? Uhum. O Tiof. Exato. E ele conseguiu audiência. E nós fomos lá e eu conheci todos os presidentes da Revolução. O mais delicado foi o Castelo Branco. Nos recebeu atenciosamente, nos mandou sentar no seu gabinete, que pelo protocolo faz essas audiências de pé. Ele nos atendeu e foi muito atencioso conosco. Quem nos ajudou a trazê-lo aqui foi o general Ney Braga. Ele foi governador do Paraná. Na época o prefeito era Pedro Santos. Exatamente. Não é isso? E ele veio à exposição, só não veio no dia que nós combinamos. Ele preferiu vir no encerramento, nas 10 horas da manhã, que foi uma dificuldade para a gente encher o parque de gente. Porque os políticos, mesmo os militares, gostam de ver o povão. E nós tivemos dificuldade, tivemos que recorrer a Francisco Sá, Capitão Enéas e Anaúba, para trazer ônibus de gente para receber o presidente. E foi muito atencioso conosco. Nesse dia, ele criou-se uma agência de Banco do Brasil para Porteirinha, a pedido aqui do seu Omi Antunes e a liderança de lá. Se hoje tem uma agência, ele autorizou neste dia. E depois o Geisel também veio aqui, né? Depois o Geisel veio aqui, também na exposição, como presidente. Parece que no governo, no presidente... Eu lembro que o Aureliano Chaves era governador, porque o Aureliano veio com ele. Exatamente. Agora, quando veio o Castelo Branco, o governador era Israel Pinheiro. Exato. Israel Pinheiro. E o Geisel esteve aí também. O que está faltando... nós estamos próximos de uma exposição agora e parece que... Exatamente. Quer dizer, presidente não vem mesmo, né? Não se sabe, nem se vem o governador de Minas.
Exatamente. O que está faltando é a diretoria ser mais assim dinâmica e conseguir trazer aqui para a região muito bom a presença do presidente. Porque quando vem um presidente aqui, sempre sobra alguma coisa para a região, né? Exatamente. Como você está dizendo, né? Quando o Castelo Branco veio, ele autorizou a abrir uma agência do Banco Brasil em Porteirinha. Exatamente. Hoje parece bobagem, mas naquela época era uma coisa importantíssima. Exatamente, é o que precisava, né? Na época. Então, as próprias exposições, Odezinho, naquela época, não sei, talvez pelo Montes Claros era bem menor, tinha menos atrações, mas a exposição naquela época era realmente a grande festa da cidade, né? Exatamente. Embora naquela época nós estávamos iniciando, né? A exposição era de 2 em 2 anos, porque a região não tinha ainda o produto para mostrar de ano em ano. Hoje a região tem capacidade de fazer anualmente. E tem grandes hotéis hoje, que vem tanta gente para os hotéis. Naquela época a maior dificuldade é que a gente teria que arranjar casas emprestadas com os amigos para receber as pessoas. E hoje a exposição, eu quero até sugerir à nossa classe, se me der permissão, que devemos fazer uma exposição em Montes Claros sem o show, porque tudo que se ganha na exposição é distribuído para pagar os shows. Quem leva são os artistas, que é muito justo até eles ganhar dinheiro. Mas isso é o que está acontecendo, por exemplo, em Janaúba. Deu um resultado muito bom. A informação que eu tive quando visitei lá no sábado, que o dinheiro que eles ganharam, que eles vão ter que pagar os artistas, que são muito caros. E fazer uma exposição sem show. Acredito que eles não vão gostar, porque o show dá bastante dinheiro também para a classe, para o parque, né? Nós vamos para o nosso intervalo comercial e vamos continuar conversando depois com o pecuarista Dezinho Dias sobre essas exposições antigas, como é que eram, a diferença que tem daquelas para essas de hoje. Espera um instantinho.